Então chegou o dia de Natal. Que bom! Feliz Natal para você que está em casa, Feliz Natal para esse Brasil imenso, para esse mundo imenso. Nós desejamos que Jesus nasça em cada coração, esse é o mais importante. Você saber que hoje é o dia do nascimento, que nós comemoramos o dia do nascimento de Jesus. E nós vamos falar com uma participante aqui da casa, já é VIP, né? E eu tenho o maior prazer de recebê-la nesse dia, porque faz parte de uma história de vida que eu tenho e a gente sabe que essas pessoas são importantes e a gente deve agradecer. E nesse dia eu agradeço muito por ela estar participando do meu programa, do nosso programa Maturidade, onde nós vamos falar com a Carolina Bock. Tudo bem, Carolina? Tudo ótimo, Maria Lúcia. É um prazer assim muito grande estar aqui com você mais uma vez. Imagina o nosso prazer de saber que você aceitou o nosso pedido, né? E a gente sabe que quando podemos contar com amigos, esses amigos estão sempre presentes na nossa vida. Eu acho que uma data como essa não poderia trazer uma outra pessoa. E falando do que aqui? Vista uma vida leve? Pois é, vista uma vida leve. Já pensou o que é isso? Quando a Maria Lúcia me convidou para estar aqui com vocês, eu logo pensei, bom, que tal falar de uma coisa que talvez seja muito simples e ao mesmo tempo tão complexa, né? Então, vista uma vida leve tem essa proposta de nós conversarmos sobre coisas simples que nos acontecem no dia a dia, mas ao mesmo tempo nós vamos deixando passar sem prestar muita atenção. Então eu vim aqui com muita expectativa que possamos ter essa conversa bem gostosa. Com certeza vamos ter. Até para falar é um pouco difícil, mas quando a gente fala vista, a gente fala para a gente se vestir. Isso. Né? Como os dias são difíceis, como essa época é muito difícil. Então nós passamos por tribulações, nós passamos por problemas, né? E nós gostaríamos de ter uma vida mais leve. Como ter essa vida mais leve? Como é que a gente propõe isso para alguém? Tem uma vida mais leve? Então, a meu ver, eu não vim trazer nenhuma receita de bolo que se aplique para todo mundo. Eu pensei na minha história, na minha condição de vida, no momento que eu estou, e sinceramente, para vestir uma vida leve, a meu ver, nós temos que buscar uma coerência. Coerência entre aquilo que eu penso, entre aquilo que eu sinto, entre aquilo que eu faço e aquilo que eu falo. Quando eu consigo encontrar um ponto de equilíbrio, uma coerência de tudo isso, eu creio que a vida vai se tornando mais leve. Porque daí eu começo a priorizar coisas que efetivamente fazem sentido para mim. Mas você acha que a gente complica muito, né? A meu ver, sim. Eu creio que mais do que devemos. Isso mesmo, porque eu creio que com a maturidade eu tenho tido a oportunidade de priorizar, de dar valor a coisas que efetivamente valem a pena. E deixar de lado aquilo que eu não posso modificar. Eu tenho uma oração muito importante que eu faço diariamente, que ela diz o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. O que eu não posso modificar? O que você não pode modificar? A grande maioria das coisas, mas principalmente eu não posso modificar as pessoas. Bem que eu gostaria, mas eu não posso. Então, quando eu entendo que eu não posso modificar as pessoas, eu digo, bom, já é um ponto que me dá leveza. Sim. Só que a oração continua. Serenidade, então, para aceitar o que eu não posso mudar. É verdade. Mas coragem para modificar o que eu posso. E o que eu posso modificar? A mim mesma. Eu posso modificar a minha maneira de agir, a minha maneira de complicar ou não a vida. Aceitar a vida, né? Aceitar a vida, aceitar a minha idade, viver com plenitude esses anos que eu tenho. Valorizar as boas amizades, valorizar a família, valorizar os meus amigos, enfim, coisas simples que fazem toda a diferença. E só tem mais um pedacinho na oração e diz: sabedoria para perceber o que eu posso modificar daquilo que eu não posso modificar. Veja que oração simples, mas ao mesmo tempo complexa. O contexto é bem forte. É forte, porque eu muitas vezes, naquela ânsia de querer modificar as pessoas, de fazer com que as pessoas ajam da maneira que eu gostaria,
eu posso me perder nesse sentido e posso realmente me frustrar muito, porque eu não dou conta. Mal dou conta de mim, né? É verdade. Como que eu vou dar conta dos demais? E a gente tem, eu acho que uma mania, né, de querer que os outros escutem o que a gente fala. Obedeçam, na verdade. Obedeçam, na verdade. Eu acho que por também não querer que essa pessoa sofra, mas não é a realidade dela. Não. E é tão interessante, né, que eu tô no mundo do trabalho convivendo com pessoas de diferentes idades. Isso é maravilhoso. Sim. A diferença intergeracional é uma coisa incrível, porque eu aprendo muito com as pessoas mais novas do que eu, mas talvez eu possa dividir algumas coisas que eu já vivi com elas. E às vezes, naquela ânsia de querer acertar, eu não invisto um tempo de qualidade para prestar atenção naquilo que efetivamente vale a pena. Então, não é muito interessante eu querer dar as regras, porque talvez essas regras funcionem para mim. Eu só não posso perder de vista os meus valores. Mas as outras coisas, que delícia poder conviver com pessoas tão jovens, tão inteligentes, tão diferentes de mim, que já viveram outras histórias e eu poder somar com elas. Eu acho que essa troca tem sido muito rica. Né? E qual é a importância de estabelecer uma rotina? Então, a meu ver, todas as pessoas têm que ter uma rotina. Aí eu escuto muito, mas a minha vida é muito chata, a minha rotina é muito chata. Então, acho que o cuidado que tem que ter é que a nossa rotina não vire uma monotonia. Porque eu imagino, até nas férias nós temos uma rotina. Sim. Quando viajamos, temos uma rotina. Quando estamos dentro de casa, temos uma rotina. Então, a meu ver, a rotina é essencial, porque ela me ajuda a priorizar o que eu vou fazer no dia, a organizar o meu tempo. E isso faz toda a diferença, né? O que eu tenho que cuidar é para que essa rotina, então, não evolua para a monotonia. Aí sim é um problema. Aí é difícil, por isso, né? Que, a meu ver, todas as pessoas precisam ter uma rotina assim. Até quando a vida é bagunçada, talvez a rotina dela seja ser bagunçada. Mas é o equilíbrio, não é uma rotina, é o equilíbrio, né? É um equilíbrio. Você tem que equilibrar, porque se virar tudo uma bagunça, qual é o motivo disso tudo? Então, é porque algumas pessoas dizem assim, eu gosto de deixar a vida me levar. Eu gosto de fazer com que o meu dia seja uma enxurrada de novas e boas experiências. Até certo ponto, talvez valha a pena, mas a meu ver, uma vida mais planejada, ela tem condições de, diante de uma adversidade, poder encaixar aquilo ali. Mas se eu não planejei nada, imagine, acordar um dia, viver uma semana, até no lazer, não ter nada pensado, a meu ver, isso é um problema. Bom, se a gente partir do princípio que o ser humano é constituído de espírito, alma e o que mais? Corpo. Como é que se forma tudo isso para que a gente tenha uma vida leve? Então, no meu caso, eu penso que essa busca de equilibrar o espírito, corpo e alma é uma meta. Tanto que eu começo o meu dia na presença de Deus. E aí priorizando Deus para escutá-lo. Porque como Ele sabe de todas as coisas, Ele sempre me dá pistas inteligentes e interessantes para a minha vida. E eu li uma frase, Maria Lúcia, tão interessante que dizia assim: tire um tempo do seu tempo para passar com o dono do tempo enquanto há tempo. Uau! Falar de novo. Tire um tempo do seu tempo para passar com o dono do tempo enquanto há tempo. Para mim isso é perfeito e me dá a noção de que na primeira hora do dia, todos os dias, eu passo na presença dele. Precisa tirar um tempo. Precisa tirar um tempo como prioridade. Depois, eu entendi que para eu ter um envelhecimento mais saudável, eu preciso fazer exercício físico. Puxa, no teu programa a gente escuta cada reportagem maravilhosa, porque todas as pessoas que vêm aqui falam, uns com mais propriedade. Eu sou das que não conhecem muito a matéria, mas entendi que eu precisava, depois de passar esse tempo com Deus, fazer exercício. Então hoje eu começo às 5h30 da manhã, fazendo exercício físico numa academia diariamente. Depois, dentro da minha rotina, eu tento administrar a minha vida no mundo do trabalho, atendendo às demandas que surgem lá, tendo uma alimentação equilibrada, sem exageros de nada e parando de complicar um pouco. Talvez essa seja uma receitinha que para mim tem funcionado. Pois é, ia te perguntar agora, qual é a receita
para a gente se vestir de uma forma mais tranquila? Olha, sinceramente, a minha mãe era uma mulher muito chique, muito inteligente, muito culta. E ela sempre dizia assim para mim: minha filha, você dorme todas as noites. Como que pode você conseguir dormir todas as noites, até mesmo quando tem problemas? Bom, eu entendo que quando nós estamos buscando esse equilíbrio entre espírito, corpo e alma, e que nós confiamos plenamente, nós vamos aprendendo. Eu não tenho uma característica de ansiedade. Eu tento viver um dia de cada vez, porque é o único que eu dou conta. Sinceramente, eu não estou pensando no que eu vou fazer amanhã, ou depois. Então, o Rubem Alves, que é um autor que eu gosto muito, ele já dizia que sabedoria é sofrer pelas coisas certas. E acho que penso como ele. Então, não fico me antecipando as ocorrências. Senão a gente sofre. Sofre, às vezes nem vai acontecer. Há estudos que mostram que grande parte daquilo que nós sentimos de ansiedade, tememos, nem acontece na nossa vida. Mas nós sofremos por antecipação. Então, para vestir uma vida leve, a meu ver, essa parte emocional ela é muito importante. Cuidar com os pensamentos, né? O que eu alimento o meu pensamento? Que tipo de música eu escuto? Que tipo de leitura eu faço? Que tipo de conversa eu tenho? Quer dizer, tudo isso junto, vou tentando equilibrar. Então, eu não tenho uma receita. Ensaio e erro, às vezes, até nesse sentido, né? Realmente, gente, é tão gostoso ouvir o que você fala, como você fala. Já é leve, já estou aqui me despindo toda e me vestindo do que é mais leve. Voltando aqui com a Carolina. Gente, é divino ouvir o que ela tem para passar para a gente, né? Às vezes você tem um sofrimento tão grande, você acha que é tão imenso que você não consegue carregar a bagagem, mas a Carolina fala com tanta sabedoria e realmente vive isso, né, Carolina? Então, sabe, eu tenho aprendido ao longo da minha história que os problemas, eles existem não para que nós soframos exatamente, mas, a meu ver, é para que nós sejamos aperfeiçoados. Então, o objetivo nunca é o sofrimento propriamente dito, mas o que eu consigo aprender por meio do sofrimento. E eu tenho muitas lutas na minha vida pessoal, como talvez a maioria dos telespectadores tenham, e como que eu tento lidar com elas, né? Primeiro, naquela ordem de prioridade, eu busco em Deus, então, muitas respostas. Sim. Mas também busco ajuda profissional. Existem muitos profissionais que são preparados, desenvolveram uma escuta qualificada para nos ajudar. Mas, além disso, eu gosto muito das pessoas. Ter bons amigos, né? Ter bons amigos, sabe? E a minha mãe sempre dizia, falei da minha mãe porque ela me ensinou muita coisa, mas ela dizia: minha filha, nunca ponha os ovos todos na mesma cesta. O que ela queria dizer com isso? Há amigos para determinado tipo de demanda que não falaria. Tem que ter separação. Tenho grupos de amigos. Eu sou assim. O que não pode ser renunciar são os meus valores. Em todos os grupos de pessoas que eu tenho como amigos, como amigas, os valores são preservados. Valores de integridade, valores de lealdade, valores de não mentira, sabe, de curtir com a conquista do outro. Em todos esses grupos eu encontro pessoas assim. Mas eu não tenho um único grupo de amigas, então isso eu acho que é uma coisa boa. Então, para lidar com as demandas, com os problemas da vida, a meu ver, é tentar usar esses recursos que já existem, Deus sempre disponível. E mostra, né? Os profissionais, os amigos, sabe? E também o autoconhecimento. Desde que eu me conheço por gente há mais de 30 anos, eu pratico formas de me autoconhecer. Por quê? Porque ninguém melhor do que eu vou saber se hoje é um dia para eu sair com você, por exemplo, como amiga, porque você Sim. é maravilhosa, mas eu não estou bem. Talvez não seja naquele dia uma companhia tão interessante. Então, o autoconhecimento também tem me ajudado a lidar e a entender que não são todos os problemas que vão ser resolvidos do jeito que eu acredito que vão ser. Eu penso que enquanto estivermos vivos, teremos problemas. Mas com certeza, né? Podemos aprender a administrá-los, sem supervalorizar o problema, sem achar que eu sou uma pessoa mais sofredora do que as demais. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades, mas certamente você que me ouve também tem. Agora, querer que a minha dor seja maior do que a sua
é uma competição desleal. Nós não hierarquizamos os problemas, nós respeitamos os problemas. Aliás, ou palavrinha boa, né? Respeitar o outro. Você falou do Rubens Alves, aquela frase que fala sobre a sabedoria é sofrer pelas coisas certas. Pelas coisas certas. As coisas simples, como que a gente aprende? Você acha que se você tiver pequenas coisas, você tem menos problema? Não. A meu ver, é a maneira com que eu lido com os problemas é que vai fazer toda a diferença para eu vestir uma vida leve. Por exemplo, no momento, talvez eu esteja passando uma luta imensa, você não imagina. Mas não são vocês que precisam ser responsabilizados por ela. Então eu acho que existem momentos em que eu tenho de sofrer, de chorar, de buscar, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu posso ser muito utilizada, até li recentemente, que nós somos mais utilizados para ajudar os outros naquela situação de dificuldade pelas quais já passamos. Então é interessante que ao mesmo tempo que você pode estar sofrendo, você também pode estar sendo muito usada para ajudar outras pessoas. E eu creio que quando eu faço isso, é incrível, as minhas situações vão se acomodando. É meio que sobrenatural, porque eu creio e sirvo um Deus Todo-Poderoso que nunca descuida de mim. Amém. Mas às vezes sou imediatista, eu quero que seja solucionado do jeito que eu quero, e às vezes a solução vem, mas não do jeito que eu imagino. E talvez vestir uma vida leve ou sofrer pelas coisas certas tenha mais ou menos essa questão, né? De eu não ficar supervalorizando os meus problemas em detrimento dos demais, de eu realmente investir um tempo de qualidade, porque tem coisas que sou eu que vou fazer. Sim. E às vezes eu quero delegar para o outro fazer. Mas tem coisas que eu posso renunciar porque talvez alguém esteja fazendo por mim. Então, sabe, não tem uma receitinha que funcione para tudo. É mais esse processo de autoconhecimento que vai me dando exatamente coragem para eu enfrentar certas lutas, que talvez se eu não tivesse, se eu não investisse, visse que eu posso fazer certas coisas. Mas a amizade, o valor que você dá na amizade, entra nisso? Ah, entra. Eu, Carolina, amo estar com as amigas. Há estudos que mostram que para a nossa saúde mental, você estar com pessoas que você escolheu para ser suas amigas, por afinidade não se explica, se sente, né? Que delícia você sentir alguma coisa tão boa que você quer estar com aquela pessoa, né? Então a amizade para mim, ela ocupa um peso muito grande. Ela vem depois de Deus, mas ela tem um peso que, aliás, o nosso melhor amigo é Jesus. E por isso aprender os valores que ele nos ensina para praticar com as pessoas, parece que é o que funciona melhor. Sabe aquele probleminha que eu comecei no começo, que você não sabe qual foi o problema? Ela acabou de resumir. Não vou mais ter problema. Só de ouvir. Você aí que está sentadinho ouvindo, você não está sentindo isso? Carolina, você fala de uma forma, não é que é simples, mas eu começo a enxergar que o meu problema pode ser menor do que eu pintei, imaginei, só com que eu ouvindo você. Então, isso que você passa, para mim, né, Maria Lúcia, eu tenho certeza que está passando lá para o pessoal de casa, para quem está te ouvindo, que os problemas são grandes, mas podem ficar menor se você conseguir levar essa bagagem de uma forma mais consciente, mais madura. E o que você fala é exatamente isso. Às vezes você dá tanta importância ao que uma pessoa fala sobre a sua vida, mas você esquece que a vida quem deu foi Deus e que a realização de tudo só acontece porque Deus permite. Isso. Não adianta você brigar, não adianta você correr, né? E o Natal tá aí. É verdade. Haja vista que a simplicidade é o máximo da sofisticação. Se nós pensarmos em como Jesus veio ao mundo de uma forma tão simples, tão singela e tão profunda, parece que traduz o Espírito, né? Se nós pudermos aprender com Ele, praticar aquilo que Ele nos ensina, talvez nós sejamos sim pessoas que vestem uma vida mais leve, lidam com os problemas de uma forma mais tranquila. Não estou subestimando os problemas, mas também não estou supervalorizando. Estou querendo que você entenda que é possível sim
Mas tem algumas atitudes que vão depender de você, de mim e de quem está vivenciando. E pegando esse gancho, o homem mais rico do mundo não nasceu num berço de ouro. Então, mais sábio, né? Mais incrível, mais generoso, que nunca desiste de nós, que está sempre atento às nossas necessidades e que te capacitou, Maria Lúcia, para fazer um programa tão especial como esse e que me dá o privilégio de vir aqui com você hoje. Quer dizer, isso para mim é um presente, o melhor presente de Natal, porque Natal é todo dia, não é uma vez no ano. É como você bem disse no início, dia 25 é uma data supostamente comemorativa do Natal, mas Natal é todo dia. É todos os dias. É acordar em gratidão. E é interessante você falar de cada comportamento, de como a gente vive, de como é bom a gente falar de coisas boas. Eu trouxe você exatamente por isso. Nós tivemos um outro convidado que não pôde estar. Eu queria ter trazido você no ano novo para a gente começar a falar sobre isso, mas eu tenho certeza que a minha diretora vai mexer com os pauzinhos e vai trazer você de volta, porque é muito importante ouvir coisas boas. Nós já estamos cansados de ouvir muita gente pregando alguma coisa que não é real para a tua vida. Não adianta você querer, não vai acontecer, né? Tá ali e vai ter que passar por aquilo, mas você tem que reconhecer que pode ser leve. Pode ser leve. Sabe, gente, é um presente estar aqui, viva, respirando, com discernimento, com liberdade de ir e vir, de poder dividir com vocês as minhas ideias, que não são ideias únicas, é apenas uma percepção, porque cada pessoa tem a sua percepção. Mas eu creio que é possível, sim, nós vestimos uma vida leve, nós temos pessoas que são mais que atraem ao invés de repelir os outros, né? Imã ou ferro? O que eu quero ser? Qual é o legado que eu quero deixar na vida das pessoas, né? Nós não sabemos o nosso amanhã, mas enquanto houver vida, hoje eu quero que ela seja leve. Eu quero vestir uma vida leve, não apenas com as minhas roupas, mas com as minhas atitudes, que eu possa ser lembrada pelas pessoas como alguém que traz leveza para o espaço, para o ambiente tão tumultuado como você disse. É verdade. Né? E já imaginou cada um tendo esse mesmo propósito? Nós nos reuniríamos para comemorar que é possível, sim. Lembre-se que eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesma, a minha postura, a minha maneira de ser, a minha maneira de conversar com as pessoas, de abraçar, de contar boas ideias, mas isso só acontece se eu alimentar os meus pensamentos com o que é bom. Precisa entrar coisa boa para sair coisa boa. E você acha que o nascimento de Jesus, que muitas pessoas esquecem, Jesus nasceu, hoje é Natal, Como a família pode se estruturar? Como pode ter um lar com sabedoria, com tantos problemas, com tantas situações, lares desfeitos, né? Problemas que não estão mais conseguindo se unir. Isso é bíblico, a gente sabe. Esse dá mais um programa, hein, Maria Lúcia? Dá mais um programa. Mas, na verdade, eu diria o seguinte, que Jesus, para mim, ele é o maior ser da Terra, mas, ao mesmo tempo, a sua simplicidade é contagiante. E simplicidade, como eu disse, não é uma coisa simples, não é uma coisa básica, é uma coisa de que serve para todos. Sim. Então, eu penso que estar e obedecer, e só vou confiar nesse Jesus se eu conhecê-lo. Então, eu preciso investir um tempo de qualidade na sua presença para que aí ele faça sentido na minha, na sua e de todas as pessoas. Não basta só chamá-lo, tem que conhecer. Tem que conhecer. Temos que ter aquele tempo inicial. Inicial. A meu ver. Se a gente não tem um tempo com Deus, fica difícil. E olha que ele é soberano. Carolina, o que você tem mais para falar para o pessoal de casa e para mim? Então, se eu pudesse resumir alguma coisa que me ajuda a ter uma leveza, né, vestir uma vida leve, eu diria que nós temos que ter intencionalidade para fazer 3 coisas. Buscar a unidade naquilo que é essencial. Então, os relacionamentos significativos, eles precisam ser com unidade. Tem que ter firmeza de propósito, os valores precisam ser parecidos. Segundo ponto é flexibilidade naquilo que não é essencial. Eu gosto de vermelho, a outra gosta de azul, eu torço para o Atlético, outro torço para o Curitiba, que são times aqui do Paraná.
Então, flexibilidade naquilo que não é essencial. Agora, o ingrediente mais importante, que em todas as coisas precisa haver amor. E é um amor exigente. É um amor que respeita, que inspira, que acolhe, que protege, que ensina, que exorta. É esse amor que nós precisamos ter nos relacionamentos. Que delícia te ouvir. Muito bom. Obrigada. Pessoal, nosso tempo está acabando. Eu vou trazer essa mulher, calma, eu vou trazer de novo. Mas hoje a gente vai desejar aos telespectadores, né, o pessoal que nos atende, que estão aí prontos a falar com a gente, mandam um alô, né, estão ligados na Rede TV Paraná. Gente, um Feliz Natal. Mas não esqueça, esse Feliz Natal é de um Jesus que nasce na nossa vida. Se ele não nascer na sua vida, não é Natal. É verdade, isso aí. É verdade. Muito obrigada, Carolina. Eu que agradeço. Um Feliz Natal. Amém. Para vocês todos também aqui da equipe. Que bom. Até o próximo programa, gente.